Quero trazer um outro caso de ontem que chamou a atenção, que foi o acordo entre Gilmar Mendes e o Senado brasileiro. Vamos voltar àquela história do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, todo o reboliço que causou aquela medida tomada por Gilmar Mendes, né, de deixar com a Procuradoria-Geral da República, a liminar expedida por ele, de deixar com a Procuradoria-Geral da República a decisão de pedir impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, o que aconteceu ontem? Gilmar Mendes suspendeu parcialmente a própria liminar, que alterava a lei do impeachment. Ele liberou que qualquer cidadão apresente pedidos de impedimento e não somente a Procuradoria-Geral da República. Gilmar também retirou de pauta os processos que discutem as mudanças no rito de impeachment até o Senado votar um projeto sobre o tema. O texto do projeto que atualiza a lei do impeachment seria debatido ontem na Comissão de Constituição e Justiça, mas ele foi retirado da pauta. Os senadores querem fazer uma audiência pública antes de votar o texto. Com isso, o presidente da CCJ, Otto Alencar, disse que o projeto só vai ser discutido no ano que vem. A nossa colunista de Brasília, a repórter Letícia Casado, publicou aqui um texto na sua coluna falando que o acordo costurado entre Gilmar e a cúpula do Congresso prevê um prazo informal de 6 meses para que o Senado debata novas regras para afastar magistrados, né? Os parlamentares querem aproveitar esse tempo para avançar com as discussões sobre um pacotão de STF que inclui o aumento de número de vagas na Corte por meio de uma proposta de emenda à Constituição. O STF passaria a ter ao menos mais 2 cadeiras, sendo uma indicada pela Câmara e outra pelo Senado. Essa aí é a coluna da Letícia Casado, nossa parceira também aqui do nosso All News. Vamos lá, Sakamoto, como é que você analisa essa volta atrás aí de Gilmar Mendes? Ela vai ao encontro aquilo que a gente tinha falado, Fabiola. A gente está falando desde o começo que isso aí é um grande bode na sala. Que o Gilmar ia forçando 2 coisas. Ou os colegas dele do Supremo Tribunal Federal irem com ele na defesa institucional, votando com ele entre 12 e 19 de dezembro, que é a votação no plenário eletrônico, ou forçando o Senado Federal a legislar sobre esse assunto. A outra coisa que a gente falou também desde o começo, que era muito difícil imaginar que Gilmar Mendes não tinha conversado com os senadores, e de fato descobrimos depois que muitos senadores receberam de Gilmar Mendes o aviso de que ele colocaria isso em público, né? Colocaria isso em essa liminar. Eu não estou defendendo a decisão do Gilmar, até porque eu estou criticando desde o começo a forma como ele tomou, essa exclusão da possibilidade de ações de iniciativa popular para impeachment. Isso aí eu não acho legal. Contudo, né, o que está por trás disso é todo o medo, na verdade, do Supremo, inclusive com esse início de julgamento de emendas parlamentares, da roubalheira das emendas parlamentares, né? O ministro Flávio Dino já externou isso, outros ministros já externaram isso, que esse medo, na hora que começar a julgar, o próprio Congresso venha tentar caçar os mandatos. Mais do que a questão ainda do golpe, porque do golpe a extrema-direita não tem voto suficiente para caçar ministro por conta disso. Mas aí na eleição, etc. Mesmo na eleição, ainda vai ser uma coisa na disputa. Agora, para somando o pessoal que foi atingido por emenda, né, que se beneficiou de emenda e que pode ser atingido por um processo, aí o bicho é diferente. Vai ter bem mais gente na Câmara e no Senado, e o Senado é quem decide a cassação. Então, o que acontece? O que o Gilmar Mendes fez com isso? Provocou, né, que o Senado andasse com o projeto, indicando que, tirando aquela questão do Procurador-Geral da República, que o Gilmar Mendes tinha colocado como única porta de entrada para o início do processo, né, o resto é basicamente a liminar do Gilmar está atendida. Sabe, de considerar 2/3 de votos, não para cassação, mas para o início, para aceitação do processo, né, para a abertura do processo no Senado. Ao invés de uma maioria simples, uma maioria de 2/3, dificultar a questão da própria apresentação de pedidos de iniciativa popular, porque agora você precisa de 1% do eleitorado, que hoje dá cerca de 1,6 milhão de pessoas assinando o documento para pedir o impeachment de um ministro do Supremo.
e também outras instituições, como a OAB, né, tudo que também podem pedir, né, dentro do, é claro, do âmbito do Senado Federal. Então, ou seja, há mudanças que foram incorporadas, que estavam presentes, inclusive o espírito das mudanças estava presente, de certa forma, na liminar do Gilmar, e aí, como o pessoal começou a tramitar com isso, o Gilmar espertamente remove o bode da sala. Então, ou seja, Fabiola, tudo aquilo, né, se mostra como um grande bode na sala colocado por Gilmar para forçar o Senado a mexer na lei do impeachment. Vamos lá, Josias. Surpreende essa volta atrás do Gilmar? Supremo Tribunal Federal fechar acordo com o Senado, isso faz parte da democracia? É por aí? Não, isso é um desvirtuamento das funções do Supremo. O Gilmar Mendes, embora tenha a toga sobre os ombros, ele se comporta como um senador da República, transforma o Supremo Tribunal Federal numa terceira casa legislativa. Há a Câmara, há o Senado e há o gabinete do Gilmar Mendes, que se comporta como um senador. O Gilmar Mendes inventou a liminar flex. Esses são os meus princípios jurídicos, mas se vocês fornecerem aí no Senado o que eu quero, eu tenho outros princípios. Liminar serve para que um magistrado tome uma decisão emergencial para evitar um perigo iminente. Então, o Gilmar Mendes alegou que era necessário editar uma liminar, decidiu sozinho, numa canetada, modificar trechos de uma lei que vigora há 75 anos, sob o pretexto de que havia um risco à independência do judiciário. Ministros da Suprema Corte estariam sujeitos a sofrer impeachment no Senado. Sabemos todos que todos os pedidos de impeachment que foram formulados, e foram muitos, nos últimos tempos, desde que o Bolsonaro passou pela presidência, foram engavetados, foram para a gaveta, porque ora o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, ora o Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado, um dos dois sempre engavetou os pedidos de impeachment. Então não havia risco iminente nenhum. O Gilmar Mendes criou uma fantasia do risco para forçar o Senado a deliberar. De repente tiraram da gaveta uma proposta que estava dormitando desde 2023, que reformula a lei do impeachment. E, de fato, é uma lei que merece uma modernização, mas não cabe ao Gilmar Mendes fazer isso. Isso é atribuição do Congresso. O Gilmar Mendes acendeu uma fagulha que mostrou ao Senado os sinais de fumaça. Aí o Senado se colocou em movimento, fez-se um grande acordo. O próprio Rodrigo Pacheco, que se dá muito bem com o Gilmar Mendes e com outros ministros, o Davi Alcolumbre entraram em cena, fizeram um acordo de bastidor. Olha, já estamos tirando aqui da gaveta a proposta, então, ministro, não faz mais sentido a sua liminar. O Gilmar modifica parte da liminar, a parte que caçava a prerrogativa de cidadãos brasileiros de representarem contra ministro do Supremo no Senado. Ele passava essa atribuição exclusivamente para a Procuradoria-Geral da República, ele revoga esse pedaço da liminar, mas mantém o pedaço que condiciona o afastamento de ministros do Supremo à votação com 2/3 e não maioria simples do Senado. Então ele fala, olha, vou revogar esse pedaço aqui, mas não vou permitir que vocês, na hipótese de abrirem aí um processo de impeachment, afastem o ministro do Supremo com maioria simples. E, simultaneamente, Fabiola, como não havia, era muito controversa essa liminar do Gilmar dentro do Supremo também, ele aí suspende a votação que ocorreria em plenário virtual a partir de amanhã, a partir de sexta-feira. O Supremo teria que dizer o que pensa sobre essa liminar do Gilmar Mendes. Como não havia consenso no Supremo e provavelmente haveria questionamento
parcial, no mínimo, à posição do Gilmar Mendes, ele aí retira do plenário virtual. Ora, por quê? Se manteve parte da liminar, por que não deixa os demais magistrados se manifestarem? O Gilmar não é o Supremo. Supremo é o plenário do tribunal, mas o plenário também foi desligado da tomada, não vai se manifestar. Então empurrou tudo para o ano que vem. A Praça dos Três Poderes, Fabíola, está virando um sinônimo, um palco de grandes conchavos. Hoje condena-se o alto comando do golpe no Supremo e, simultaneamente, amarra-se um acordo com a participação, com digitais dos ministros do Supremo, para fornecer a redução de penas. O julgamento nem terminou e já estão reduzindo as penas no Congresso Nacional, com base num grande conchavo que, como disse, tem a participação de ministros do Supremo, entre eles o Gilmar Mendes. Aliás, quem redigiu a proposta para redução de penas foi o Paulinho da Força, que é um dos signatários da ação, uma das ações que levaram o Gilmar Mendes a editar essa liminar esdrúxula, que agora está sendo parcialmente revista. Do mesmo modo, o Supremo condena, manda afastar do mandato, mas a Câmara simplesmente diz, não vou afastar, como fizeram com a Carla Zambelli. Faz-se lá um conchavo do Centrão com o bolsonarismo, vamos aqui suspender por 6 meses um deputado e vamos livrar a cara dos outros, porque sabem que lá na frente o Supremo vai condenar deputados por roubarem verbas de emendas parlamentares, verbas federais, e também o Congresso não vai respeitar essas deliberações, vão preservar os mandatos. Então está virando um grande conchavão, Fabíola, a Praça dos Três Poderes, e não deveria, os ministros do Supremo não deveriam participar disso. Agora mesmo tem um outro grande conchavo, o escândalo do Master, escândalo que envolve as conexões do dono desse banco, liquidado pelo Banco Central, o Daniel Vorcaro, conexões no judiciário, patrocina encontros no exterior de magistrados, conexões com o Senado. E aí, num grande entendimento também, um dos ministros do Supremo, o Dias Toffoli, beneficiário desses encontros internacionais patrocinados pelo Master, ele suspende. Não, vamos suspender aqui a investigação da Polícia Federal. Então, realmente é tudo muito vergonhoso, Fabíola. Não orna com um tribunal que até ontem estava sendo elogiado e atacado injustamente pelo papel que teve relevante na contenção dos arroubos antidemocráticos do Bolsonaro e dos seus aliados. Agora, o Supremo Tribunal Federal está fornecendo matéria-prima para que os seus detratores critiquem o tribunal pelas razões certas, críticas justificáveis. Deveria zelar mais pela sua supremacia o Supremo Tribunal Federal, Fabíola.